E a gente continua falando de economia porque a semana começa com um dia de pânico no mercado financeiro. O medo de uma recessão nos Estados Unidos fez o dólar disparar o maior valor desde outubro de 2020 e as principais bolsas do mundo desabaram. Quem analisa esse cenário agora aqui com a gente é o economista André Perfeito, mais uma vez participando da programação da Jovem Pan. Tudo bem, André? Bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Thiago. Sempre um prazer falar aqui. Prazer é nosso. Bom, eu acompanho as suas análises e desde cedo você já estava falando, né? Mas será que houve algum tipo de exagero nessa reação do mercado ou foi uma reação esperada, apesar dessa questão que a gente vem acompanhando de uma possível recessão nos Estados Unidos? Eu vi até a Bolsa do Japão que desabou, não é, André? Exatamente, né? Você tem acho que dois grandes vieses aí, dois eixos para essa discussão que a gente está tendo aqui. De um lado, você teve uma elevação na taxa de juros no Japão, que iniciou um processo de correção dos valores da bolsa deles lá, né? Mas assim, quando você olha a bolsa japonesa, como você olha muitas bolsas no mercado desenvolvido, mesmo com a queda de hoje, que foi em torno de 13% no final do dia, a queda do índice Nikkei, ainda acumula em 5 anos uma alta de mais de 50% a bolsa por lá. Então, todo mundo precisava de uma boa desculpa, por assim dizer, né? Para você ter essa realização. Então, nesse sentido, eu acho que foi, não vou dizer exagerado, mas sem dúvida nenhuma, teve uma característica mais de um ajuste esse que fazia sentido. Agora, o que eu acho curioso, Thiago, é o seguinte, né, quando você entra na discussão dos Estados Unidos, agora as pessoas estão com medo de recessão, mas, veja bem, né, era para a alta do juro nos Estados Unidos e a permanência dos juros durante muito tempo nos Estados Unidos era justamente para criar uma recessão de laboratório, desacelerar a economia e colocar alguns preços no lugar, né? A inflação está querendo ser controlada. Então, isso tudo aí confirma um cenário, no final das contas, de que você deve ter um corte de juros, sim, nos Estados Unidos. E digo mais, na próxima reunião deles, que é em setembro, a gente consegue, no mercado financeiro, antecipar um pouco através do que os investidores estão operando com juros lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também a gente consegue fazer isso. Mas no caso dos americanos, a gente consegue ver de uma maneira implícita na curva de juros deles, que deve já cortar em torno de 50 pontos base a taxa básica deles já em setembro. Então, isso daí, né, a gente toma um susto, no primeiro momento faz sentido, mas se os juros caírem nos Estados Unidos, algumas coisas devem começar a melhorar, pelo menos, né? A gente imagina, por exemplo, que o dólar aqui no Brasil, que sofreu tanto ao longo desse ano, né, talvez tenha algum alívio, não porque o real vai ficar forte, mas talvez porque o dólar fique fraco, né? Agora, interessante, você usou a expressão uma recessão de laboratório, né? Há algum tipo de risco realmente da economia americana entrar em recessão? Quais seriam as condições para que isso acontecesse? Se seria algo imediato ou só ao longo dos próximos meses? Olha, eu acho que tem um pouco de exagero nessa discussão, por isso que eu acho que é um pouco fora do lugar que o mercado tem feito, mas por isso passagem que o mercado sempre faz. Há um mês atrás, todo mundo estava falando que os Estados Unidos estava crescendo demais, né? Aí agora, hoje, a gente acordou no mercado achando que vai ter recessão. Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Eu acho que tem uma discussão assim, que está desacelerando a economia americana. Diga-se passagem, isso era o efeito líquido desejado de manter juros elevados, é disso que se trata. Então, acho que está se encaixando aí um cenário um pouco mais dentro do esperado. Agora, que vai desacelerar a economia daquele país é o mínimo que se espera, né? Eles estavam com uma taxa de juros extremamente elevada durante muito tempo. Agora, a dúvida é o seguinte, se cai a taxa de juros por lá, né? Quais são os efeitos dinâmicos que a gente pode ver isso em outros mercados, inclusive no mercado brasileiro? Eu consigo ver algum espaço para até uma melhora. Hoje mesmo foi um dia muito interessante nisso, né? É verdade que o dólar fechou em alta contra o real e a bolsa caiu, mas a gente tem que lembrar que no começo do dia estava muito pior a situação do dólar, chegou a bater 5,83, salvo engano, 5,82 bateu, e fechou com uma alta ainda relevante, obviamente, mas não os 5,80. Então, isso daí mostra como o mercado está querendo se ajustar, Thiago. Essa é a minha leitura no final do dia. Bom, você está acompanhando o Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. Estamos conversando com o economista André Perfeito, falando sobre o dia nas bolsas e também a reação ao dólar nessa possibilidade de recessão nos Estados Unidos. André, seguindo aqui a nossa conversa, eu te pergunto, inclusive, o dólar teve essa oscilação, foi bem pior no começo, mas depois acabou fechando a 5,74, mas eu pergunto, olhando aqui para o mercado doméstico, né? A semana tem ata do Copom, na sexta-feira divulgação do IPCA, do IBGE. O que pode mexer no mercado nessa semana, mesmo com esse mau humor que vem de fora, né? É possível ter um respiro nessa semana ou não?
Olha, eu acho que a boa notícia é que foi muito ruim hoje, né, Thiago? Isso daí cria, em termos relativos, algum espaço para avanço, porque a base de comparação é muito baixa. Isso é um ponto que eu acredito que alguns ativos devem melhorar amanhã, né? Claro, se não tiver nenhum outro desdobramento mais sério nas bolsas asiáticas e também na discussão americana. Ceteris paribus, que nem o economista fala, né? Tudo mais constante, isso deve ter uma melhora relativa. O que eu estou curioso para ver é a ata do Banco Central, que normalmente não teria surpresa nenhuma. Desde a administração do Ilan, o presidente do Banco Central anterior, os comunicados que o Banco Central faz já é muito parecido com a ata, são comunicados grandes. Só que o mercado fez uma leitura do comunicado semana passada, como se o Banco Central tivesse sido mais leniente ou não tão preocupado com a inflação, né, no Brasil. Eu discordo dessa leitura. Eu acho que quando a gente lê a ata amanhã, à luz do que aconteceu hoje, na sexta-feira e por aí vai, acho que o mercado vai até ver que realmente o Banco Central brasileiro não está sendo tão leniente com a inflação, especialmente porque a gente está tratando da administração do Roberto Campos Neto, que se mostrou um economista bastante preocupado com esse tema e tem imposto isso de forma bastante clara, né? E já que você falou do presidente do Banco Central, até que ponto essa antecipação, ou pelo menos esse debate sobre a antecipação da escolha do sucessor dele, o mercado se incomoda com isso? Pode reagir de uma forma negativa, talvez? Olha, eu não saberia dizer, porque tem uma questão aí que é da agenda política propriamente. Então tem uma questão da administração. A gente acha difícil operar no mercado financeiro, acho que é difícil operar Brasília, né? Porque imagina o que é a agenda eleitoral com a agenda do Congresso, Enfim, eu acho que eles quiseram antecipar um pouco essa discussão. Eu não vejo que o mercado vá ver isso de forma ruim, porque os principais nomes que já estão aí apresentados como possíveis sucessores, né, do Campos Neto, né, já são meio sabidos. E outra coisa, vai se criar o ritual completo. Não é que vai ser antecipada a saída do Roberto Campos Neto de forma alguma. Só vai querer saber quem vai assumir no dia 31, né, dia 1º de janeiro, né, o lugar dele no Banco Central. Eu não acho que traz tanto ruído, porque, de novo, né, os nomes que estão aventados me parecem já bastante conhecidos do mercado financeiro brasileiro. E mais uma questão, André. A gente falava sobre a ata do cupom, que sai nessa semana ainda, e é possível esperar uma sinalização de manutenção dos juros para as próximas reuniões ou uma possibilidade de elevação? O mercado fala em elevação ou apenas manutenção? Olha, o relatório Focus foi divulgado hoje, veio uma notícia relativamente ruim, não para 2024, mas para 2025. Para 2024, todo mundo espera a manutenção, especialmente porque se o Banco Central norte-americano corta os juros, já que a gente está em período de Olimpíada, né, é como se ele abaixasse o sarrafo, né? Não precisa os juros nossos subir porque o juro global caiu, né? Então isso daí é uma parte da discussão que eu acho que está encaminhada. Só que as projeções para 2025 pioraram. O mercado imaginava que a Selic poderia ir até 9,5, já está projetando 9,75. Eu acho que até tem espaço para cair um pouco mais, mas a minha opinião nesse sentido pouco importa. O que importa é a opinião média do mercado a respeito dessa trajetória. E, de novo, o Banco Central e o Ministério da Fazenda, em particular, tem que saber articular de novo esse consenso do mercado. O problema nesse ano, né, ficou muito disperso. Isso gerou muito ruído. Então, à toa, a gente gastou uma energia danada discutindo se o Lula gostava do Campos Neto, se o Campos Neto respeitava o Lula. Isso daí foi além do razoável, na minha opinião. Economista André Perfeito, mais uma vez participando da programação da Jovem Pan. Boa semana para você, André. Até a próxima. Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço a todos.